Sr. Presidente, obrigado. Deixar uma palavra ao Sr. Ministro, à Sra. Secretária de Estado, aos seus secretários de Estado aqui presentes, a todas as colegas e colegas deputados. Bem, e esta é a parte que reserva a parte boa e positiva para a ação governativa, é o exercício esperado, mas não queria deixar de o fazer com uma visão rigorosa e distante entre o partido que suporta o governo e a sua ação enquanto grupo parlamentar. Queria deixar, desde logo, Sr. Ministro Duarte Cordeiro, que a ação governativa é de 30/3, apesar de haver sempre aqui o exercício dos 7 anos, é de 30/3 de 2022, se não me falha, a data em que este governo tomou posse. Para trás ficou, obviamente, um ato eleitoral, o julgamento dos portugueses, e o melhor julgamento dos portugueses, precisamente, em 31 de janeiro de 2022. Mas não queria deixar também de dizer que o mundo surge-nos complexo e desafiante e a ação governativa deste Ministério, do Governo em geral, tem sido precisamente ao encontro, com determinação e assertividade, para continuarmos precisamente a corresponder às exigências que o país enfrenta. Diria que neste capítulo a ação governativa do Ministério do Ambiente se tem cingido àquilo que tem sido o que temos tido por horizonte em termos políticos. Desde logo, respostas àquilo que são problemas imediatos, e isso tem acontecido neste setor do Governo ou na tutela do Ministério do Ambiente com ressalva, ou com um ênfase, queria dizer, para a matéria energética. Efetivamente o país tem tido, e o mundo, e a Europa, tem tido desafios do ponto de vista energético que o Governo tem correspondido com ações concretas. Deixava aqui até algumas questões, ou melhor, deixava aqui algumas dessas ações concretas que temos feito. Aquilo que é a política para, precisamente, o problema imediato. Desde logo aquilo que foi a aplicação dos mecanismos, numa lógica até de desligar o preço da eletricidade do preço do gás natural. Ou, por outro lado, aquilo que foi também, e que está hoje vertido também naquilo que é o simplex ambiental, o acelerar precisamente dos projetos das fontes renováveis, nomeadamente na energia solar e energias eólicas. Mas, por outro lado, também aquilo que foi necessidade de diversificarmos os fornecedores energéticos para, no início, estarmos o máximo de independentes em relação à dependência que poderíamos gerar da Rússia, mas, por outro lado, também naquela que é a visão estratégica de cada vez mais ganharmos autonomia nas nossas fontes de energia. O aumento das interligações, a proposta da soberania progressiva e a autonomia da energia, como disse, a redução de impostos sobre os produtos petrolíferos que temos seguido para que, de alguma forma, combatamos precisamente esse oscilar do aumento dos combustíveis, a suspensão da taxa de carbono, a criação do gás profissional, a flexibilização de pagamentos fiscais e deferimento das contribuições para a segurança social dos setores mais vulneráveis, o desconto de 30 cêntimos de litro nos combustíveis para o setor social, o apoio ao custo do gás natural centrado nas empresas que não estão abrangidos pela transição no mercado regulado com forte impacto em 2023 e, sobretudo, em 2024, em cerca de 1.000 milhões de euros de apoio, mas, por outro lado, também 2.000 milhões reforçados por 500 milhões de euros para a eletricidade para as empresas com consumos mais relevantes. Enfim, uma série de medidas que diria eu que este Ministério tem abraçado naquilo que são as necessidades das famílias e das empresas na espuma dos dias, como muitas das vezes dizemos. Mas, por outro lado, também aquilo que são problemas como a seca, que veio de alguma forma a ter que ter ações conjuntas, inclusive até com o próprio Ministério da Agricultura, mas, por outro lado, também aquilo que foi a prevenção, a monitorização e o acompanhamento dos efeitos da seca que foi lançada, monitorização constante de barragens e as disponibilidades hídricas, a questão do financiamento de fundos ambientais precisamente para medidas de contingência à seca, o alargamento do uso das águas reutilizadas, o controle de usos condicionados das águas para regra, ou a execução de planos de eficiência hídrica, como aquele que já foi aqui frisado, não só aquele que resulta no Algarve, uma das regiões, obviamente, com mais premência na questão da seca, inclusive, se calhar, ultrapassando aquela que é a região que, por vezes, pensa que tem mais ênfase na seca, que é o Alentejo, mas que o Algarve, como sabemos, é hoje uma região e uma parte da sub-região do Algarve que tem
problemas efetivamente com a questão dos recursos hídricos e a falta desses mesmos recursos. Por isso, aquilo que está anunciado, aquilo que está de alguma forma preconizado com a dessalinização, não só com 200 milhões, se não me falha, por parte do PRR para essa dessalinização no Algarve, mas também na vertente do Alentejo litoral e noutros pontos do país, é aquilo que de alguma forma se consegue perceber que está em curso precisamente na senda também daquilo que é o recurso água. E depois a descarbonização, a transição energética como visão estratégica que o momento obriga, mas que também tem tido uma série de intervenções e que ainda ontem tivemos essa possibilidade de testemunhar simbolicamente num projeto piloto da ligação de hidrogênio a uma rede de gás já existente que irá fornecer precisamente 80 clientes que já faziam parte dessa rede de gás. As alterações climáticas, diria que é o desafio que temos por frente e, em Dia da Mulher, não queria deixar de citar entre as alterações climáticas, que é um desafio muito importante que temos por frente, e precisamente uma Primeira-Ministra, que é Sana Marim, dizer precisamente a propósito destes dois temas, 8 de março e alterações climáticas, que as mudanças climáticas não são uma questão de opinião política, são um facto científico, mas precisamos de decisões políticas para que a mudança aconteça. Citei.